Minha esposa exigiu relacionamento aberto. Eu aceitei e ela entrou em desespero quando viu quem eu me tornei. Nunca imaginei que 10 anos de casamento terminariam com uma pergunta calma durante o jantar. Minha esposa olhou nos meus olhos e disse que precisava de liberdade. Ela queria um relacionamento aberto. O que ela não sabia é que o meu sim seria o início do maior pesadelo da vida dela. Fiquei até o fim, porque a reviravolta que aconteceu 2 meses depois deixou até a minha família em choque. Tudo começou há 3 meses. Ana andava estranha. O celular era um segredo guardado a 7 chaves. Ela chegava tarde do trabalho, sempre com a desculpa de reuniões de última hora. Naquela noite, ela soltou a bomba. Ela disse que o nosso amor era sólido, mas que ela precisava explorar outras conexões para se sentir viva de novo. Eu senti um nó no estômago. O chão sumiu sob os meus pés. Mas em vez de chorar ou implorar, algo dentro de mim mudou. Eu percebi que ela já tinha tomado a decisão muito antes de falar comigo. Ela não queria liberdade. Ela queria uma licença para me trair sem culpa. Eu olhei para ela, respirei fundo e apenas respondi: "Tudo bem, Ana. Se é isso que você precisa, eu aceito. Mas saiba que as regras valem para os 2 lados." O rosto dela brilhou de uma forma que me partiu o coração. Ela achou que eu ficaria em casa, esperando por ela, enquanto ela se divertia com o tal colega de trabalho que eu já suspeitava. Mas o plano dela tinha uma falha grave. Ela esqueceu que, antes de ser o marido dedicado e previsível, eu era alguém que sabia jogar o jogo. Eu aceitei o relacionamento aberto, mas naquela mesma noite, eu baixei os aplicativos e comecei a minha própria transformação. Pessoal, antes de eu contar o que descobri no celular dela na manhã seguinte, quero saber de vocês. Eu fui errado em aceitar tão rápido ou vocês fariam o mesmo para ver até onde isso ia? Deixem a opinião de vocês nos comentários, eu leio tudo. Na manhã seguinte ao nosso trato, Ana acordou radiante. Ela saiu para o trabalho com um vestido que não usava há anos. Ela achou que eu passaria o dia deprimido, mas eu tinha outros planos. A primeira coisa que fiz foi ir à academia. Eu precisava descarregar aquela raiva em algum lugar. Depois, marquei um horário no melhor barbeiro da cidade. Eu não estava mais fazendo aquilo por ela. Eu estava fazendo por mim. Quando voltei para casa, limpei o escritório e comecei a focar no projeto de consultoria que eu tinha deixado de lado por causa do casamento. O dinheiro começou a entrar de um jeito que eu não via há muito tempo. Ana chegou em casa por volta das 10 da noite. Ela estava com aquele sorriso de quem tinha tido um encontro incrível. Ela começou a contar sobre como a noite dela foi libertadora, esperando que eu ficasse com ciúmes. Mas eu apenas balancei a cabeça e disse: "Que bom, Ana. A minha noite também foi ótima. Conheci uma pessoa incrível na academia e vamos sair para jantar amanhã." O sorriso dela sumiu na hora. Ela não esperava que eu fosse tão rápido. "Já? Mas acabamos de abrir o relacionamento", ela disse com a voz trêmula. Eu apenas respondi que as regras eram iguais para ambos, exatamente como ela queria. Os dias seguintes, o clima mudou. Eu parei de perguntar onde ela estava. Parei de mandar mensagens de bom dia. Eu estava ocupado demais com meu novo visual e meus novos negócios. Comecei a postar fotos nas redes sociais, fotos onde eu parecia feliz, confiante e cercado de pessoas novas. Ana, por outro lado, começou a ficar grudada no celular. O tal colega de trabalho dela, que parecia o príncipe encantado, começou a sumir. Ele queria uma mulher casada para se divertir, não uma mulher que estava tendo problemas em casa. Ela percebeu que, enquanto eu estava crescendo e me tornando uma versão melhor de mim mesmo, ela estava apenas sendo usada. Uma noite, eu estava me arrumando para sair. Coloquei meu melhor terno e um perfume novo. Ana entrou no quarto e perguntou: "Você vai sair de novo? Podemos ficar em casa e pedir uma pizza?" Eu olhei para ela pelo espelho e vi o desespero nos olhos dela. O brilho tinha ido embora. "Não posso, Ana. Tenho um compromisso. Afinal, você disse que precisava de espaço, e eu estou apenas aproveitando o meu." Saí de casa e deixei ela lá, sozinha, no silêncio daquela casa que ela mesma escolheu esvaziar. Gente, a expressão no rosto dela foi algo que eu nunca vou esquecer. Vocês acham que ela já estava se arrependendo ou era apenas o ego ferido porque eu não estava sofrendo por ela?
A parte 3 é onde a coisa fica realmente feia para o lado dela. Comentem aí o que vocês acham. As semanas passaram e o jogo virou por completo. Eu não era mais o marido que implorava por atenção. Eu era um homem novo. Minha consultoria decolou e eu estava ganhando em um mês o que costumava ganhar em 6. Ana, por outro lado, parecia uma sombra do que já foi. O amante dela, o tal colega de trabalho, tinha parado de procurar por ela assim que percebeu que ela estava se tornando emocional demais. Ela achou que o relacionamento aberto seria uma festa eterna, mas descobriu da pior forma que, lá fora, ela era apenas mais uma. Enquanto isso, dentro de casa, ela tinha perdido o único homem que realmente a amava. O desespero dela atingiu o limite em um sábado à noite. Eu estava saindo para um evento de gala da minha nova empresa. Quando eu estava pegando as chaves do carro, Ana me barrou na porta. Ela estava com os olhos inchados de chorar. Quem é ela, Marcos? Eu vi as fotos. Eu vi você com aquela mulher no evento de tecnologia. Quem é ela? Ela gritou, com a voz embargada. Eu mantive a calma. Olhei para ela e disse: o nome dela é Júlia. Ela é minha sócia, diferente de você, ela respeita o que construímos juntos. Mas por que a pergunta, Ana? Você não queria liberdade? Pois aqui está ela. Ana caiu de joelhos no chão da sala. Ela começou a implorar. Disse que tinha cometido o maior erro da vida dela. Que o tal colega de trabalho não significava nada e que ela queria fechar o relacionamento agora mesmo. Ela chorava alto, dizendo que não conseguia suportar a ideia de me ver com outra pessoa. Eu me abaixei, olhei bem nos olhos dela e falei baixo. Engraçado você dizer isso agora. Quando você estava saindo com ele, você não pensou no meu sofrimento. Você achou que eu estaria aqui para sempre, como um plano B. Mas eu não sou o plano de reserva de ninguém. Naquele momento, eu vi o brilho de esperança nos olhos dela apagar por completo. Era o desespero total que ela nunca imaginou sentir. Mas o golpe final ainda estava por vir. Eu contei para ela que Júlia não era apenas minha sócia. Júlia era irmã daquele mesmo colega de trabalho com quem ela tinha me traído. O mundo de Ana desabou. Ela percebeu que eu sabia de tudo desde o primeiro dia e que cada passo que eu dei foi planejado para mostrar a ela exatamente o que ela estava jogando fora. Gente, ver a pessoa que você amou em total desespero é uma sensação estranha. Alguns dizem que foi crueldade, outros dizem que foi justiça. O que vocês acham? Ela mereceu esse choque de realidade ou eu fui longe demais com a minha estratégia? A parte final, com o desfecho do divórcio e onde estamos hoje, vai surpreender vocês. Comentem aí para eu soltar o final. O divórcio foi rápido. Eu não queria nada dela, e ela estava tão mergulhada na culpa que não teve coragem de lutar por nada. Na audiência final, Ana tentou falar comigo uma última vez. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 2 meses. Ela me pediu perdão e perguntou se algum dia poderíamos tentar de novo. Eu apenas sorri, desejei sorte e segui meu caminho. Naquele momento, eu percebi que o perdão não era para ela, era para mim. Eu precisava perdoar o homem que eu era, aquele que aceitava migalhas de amor, para poder me tornar o homem que eu sou hoje. Hoje, minha empresa é um sucesso nacional. Júlia e eu não somos apenas sócios, estamos construindo algo real, baseado em respeito e transparência. Eu aprendi que um relacionamento só funciona quando os dois estão inteiros, e não quando um tenta preencher o vazio do outro com aventuras lá fora. Quanto a Ana, soube que o tal colega de trabalho foi demitido logo depois que a história vazou na empresa. Ela voltou para a casa dos pais, em outra cidade, e apagou todas as redes sociais. Às vezes, as pessoas precisam perder tudo para dar valor ao que tinham. Mas, infelizmente para ela, o tempo não volta atrás. Se você está passando por algo parecido, se alguém que você ama pediu por liberdade ou tempo, ouça bem o meu conselho, não implore. Não se humilhe. Use essa dor como combustível para se tornar a melhor versão de si mesmo. No fim das contas, a melhor vingança não é o ódio, é o sucesso e a sua felicidade indiferente a quem te machucou. Essa foi a minha confissão de hoje. Se você gostou da forma como eu lidei com a situação, deixe o seu gostei e se inscreva no Confissões do Reddit. Histórias como a minha acontecem todos os dias, e eu estou aqui para mostrar que sempre existe uma saída, por mais escuro que o túnel pareça. Um abraço e até o próximo relato.